Meus amigos, vamos lá fazer essa lista de dispensa, né? Chegaram 10 reforços e conforme o presidente anunciou, a gente vai ter que liberar o jogador para poder aliviar a folha, né? Agora são cerca aí de 40 jogadores, sem contar com os 3 a 5 da base, né? Então, vamos fazer nossa listinha aqui de dispensa. Eu vou fiz aqui um quadrinho, né? Então a gente vai pegar aquele jogador que não merece estar no Paysandu, né? Pelo momento, então pode ser dispensado, negociado. Jogador que não é tão bom assim, mas vai compor elenco, né, para ser um reserva ali. E o jogador que, embora tenham chego esses 10 jogadores reforços, vai brigar pela titularidade, né? Ou vai se manter titular, ou vai brigar pela titularidade. Bora lá, eu vou fazendo aqui as arrumações, aí vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, se tem que jogador A compor elenco, ou pode mandar embora, ou vai brigar pela titularidade, né? Coloquem o que vocês acham, conforme aqui a minha apresentação. Bora lá, bora começar pelo nosso goleirão, né? O goleirão Diogo Rach. Na minha opinião, né? O último jogador para mim vai ser mais polêmico, mas na minha opinião aqui, o Iago Rach, na minha opinião, eu acho que ele vai. Eu acho, e essa é a minha opinião, né? Não necessariamente. Para mim, ele deveria brigar pela titularidade, né? Não acho, claro, por enquanto, titular ainda é o Matheus Nogueira, que está machucado, e aí entrou o Gabriel Mesquita, mas na minha opinião, o Iago Reis, ele é mais goleiro do que o Gabriel Mesquita. Eu acho que ele deveria receber mais oportunidades. Na minha opinião, ele não é só para compor elenco. Compor elenco seria o Gabriel Mesquita. O Iago Reis, para mim, seria o cara que iria seria brigar pela titularidade, beleza? Vamos lá, Luca, né, da base. Eu não coloquei nem o Thalisson da base, nem o Arthur da base, porque ele sequer foi utilizado. O Luca não chegou a ser utilizado no jogo, né? Então, o Luca, eu acho que o Luca deve ficar para compor elenco, muito embora a vontade da diretoria seja negociá-lo, né? Mas eu acho que ele deveria ficar para compor elenco. É um excelente zagueiro, eu já vi ele jogando de perto. É aquele zagueiro alto que chuta bem de fora da área, chega muito na área. Uma pena, a gente já falou isso aqui, né? Uma pena que a diretoria traz jogador da base de outro clube com uma multa milionária, que foi o Thalisson, né, lá do Curitiba, e não utiliza a nossa base, né? É impressionante, não utiliza a nossa base sequer no Campeonato Paraense. Sinceramente, não dá para entender isso, né? Mas bora lá. Então, Quintana, né? O que é que eu acho Quintana? Bem, o Quintana eu sou meio polêmico. Eu vou deixar aqui o Quintana por último, porque eu acho que vai dar polêmica, né? O Luan Freitas eu acho que é um cara que briga sim pela titularidade, muito embora não seja o meu preferido, mas eu acho que ele briga pela titularidade, que o Luan Freitas acho que brigaria na titularidade. Só para dizer, tá, galera, eu acho que a nossa zaga, eu creio que no futuro vai ser Thiago Heleno e Novilho, tá? Mas eu acho que o Luan Freitas pode brigar aí, brigar pela titularidade. Ele, né, ainda se atrapalha às vezes, entrega muitas vezes, mas ele tem uma boa saída de bola, talvez com um treino melhor. Eu já falei uma vez para vocês que talvez o Luan vai ser aquele jogador que muita gente tem raiva no Paysandu. Um dia ele vai se desenvolver e a gente vai dizer, porra, esse cara aqui, cara, entregava, mas você vê que ele tem uma boa saída de bola, né? Então, da base do Fluminense ali, eu acho que ele pode sim brigar por titular, muito embora não seja meu preferido, né? Novilho, eu acho que vai brigar pelo titular, como é o único zagueiro que joga ali pela esquerda, na verdade ele não vai nem brigar. Eu acho que ele já vai ser o titular, e o Novilho, na minha concepção, acho que ele já vai ser o titular, o Novilho. Então, Novilho vai brigar pela titularidade, obviamente, isso na minha humilde opinião, né? O Maurício Antônio, né? Jogador que veio lá do Curitiba, da encostando. Eu acho que o Maurício Antônio a gente poderia aqui para compor elenco. Não vejo ele brigando como titular, muito embora entrou em alguns jogos aí no meio do fogo. Até entrou de forma interessante, mas não vejo como seja um cara que vai brigar aí pela titularidade, não. Então eu acho que o Maurício fica aí para compor elenco, até porque veio aí um pouquinho antes da janela, né? Então raramente ele vai ser dispensado, né? Já o Edilson sim vai brigar pela titularidade, né? Mesmo com os reforços, até porque é o seguinte, galera, não veio lateral, né? Se não veio lateral, então em tese o Brian, Edilson, Heverson e PK ou vão brigar pela titularidade ou vão ficar para compor elenco, né? Não tem muito aí o que discutir com esses dois, não, né? Porque não veio, dos 10 aí não veio nenhum lateral. Então, o Brian, eu acho que ele vai brigar pela titularidade.
Eu até colocaria o Brian, né? E essa é a minha concepção, né? Não é a mesma do. Colocaria ele lá pela esquerda quando a gente jogasse no 3-5-2 para ele ir de ala esquerda, né? E deixava de ala direita aqui o Edilson. Então acho que ele vai sim brigar pela titularidade, muito embora. Aí vocês podem pensar, pô, mas ele não é concorrente do Edilson, é. Mas o negócio é que ele pode brigar pela direita e brigar pela esquerda, né? O Heverson eu deixaria para compor elenco. Eu acho, sinceramente, vocês brigam com o PK, mas eu acho o Heverson muito fraco, cara. Eu fui naquele jogo que o Paysandu infelizmente perdeu pro Criciúma, Paysandu e Criciúma. Cara, a galera ficava gritando com ele e ele ficava tentando responder a galera. Né? Ou seja, na verdade fraco não, né? É até legal a gente não falar isso do jogador. Mas eu acho que ele não é aquele cara que veio do Novo Horizontino, não está acostumado a jogar em um cara de camisa, né? Em um time de camisa. Então, colocaria ele aí para compor elenco, não sei o que vocês acham, né? O PK é outra polêmica. Vou deixar aqui para o final também, que eu sei que vocês gostam dele de polêmica. O Kevin eu dispensaria. Sinceramente, eu acho que ele, né, é um cara esforçado e tal, mas não acho que é um jogador de Série B. Sinceramente, me desculpa aqui o Kevin, mas eu acho que o Kevin tá na lista de dispensa aí. Negociar um bom jogador esforçado. Ponte Preta não estava interessada, né? Manda lá para Ponte Preta. Vilela, né, cara? Titular absoluto, né? Ah, eu sei que muita gente vai dizer, ah, o Vilela bate muito, é um jogador grosso. Beleza, então me diz aí um cabeça de área de fino trato da Série B. Me diz aí. Um deve ter, né? Mas coloca aí, lembrando que nós somos o 20º, né? E lembrando que mesmo que se Deus quiser a gente vai melhorar, a gente vai brigar na parte de baixo da tabela. Quem sabe, né? A gente não dá uma reviravolta e briga na parte de cima. Eu nunca deixo de acreditar, mas por enquanto a gente está brigando na parte de baixo. Então, para quem está brigando na parte de baixo e a gente está falando em Série B, né? Que vem o Thiago Heleno com 36 anos como uma contratação de primeira. Então, né, o nosso Leandro Vilela, na minha concepção, briga sim pela titularidade e eu acho que mantém a titularidade dominante. O Matheus Vargas, eu sei que ele é preferido dos técnicos, mas eu acho que ele não deveria brigar pela titularidade. Para mim, o Vargas deixa aí para compor elenco e olhe lá, tá? Porque é um jogador que já teve muita minutagem, já entrou dezenas de vezes como titular e não vem demonstrando um bom resultado. Então, Vargas, para mim, no máximo, para compor elenco, muito mais pelo currículo dele do que pelo desempenho, né? Porque se a gente fosse ser mais rigoroso, era negociava o Matheus Vargas, né? Tinha um time da terceira divisão, Figueirense estava interessado nele. Então, eu coloco ele em compor elenco, mas se tiver que. Na verdade é o seguinte: eu vou ser mais radical. Eu vou colocar ele para a lista de dispensa. Porque ele é um jogador caro, inclusive. É um dos salários mais caros da Curuzu. Então, eu colocaria ele na lista de dispensa, até para a gente conseguir mais espaço na folha e conseguir ir contratar melhor os jogadores. Colocaria o Vargas na lista de dispensa. Ramon Martins, né, demonstrou ser um bom jogador, mas vive machucado, então deixaria ele aqui não para brigar pela titularidade, ele foi preferido do Luizinho, né? Estava sendo preferido do Luizinho e do Márcio Fernandes. Então deixaria ele para compor elenco, eu achei ele um pouco lento. Então não vejo ele como brigar por titularidade, mas seria interessante para compor elenco, tá? Porque ele é alto, joga de zagueiro também, então é um jogador polivalente, daria para deixar para compor elenco. Dudu Vieira, gosto muito do Dudu Vieira, não sei se para titularidade, né? Mas o Dudu Vieira eu deixei ele aqui numa zona cinzenta aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou deixar o Dudu Vieira aqui e aí depois eu penso nele. André Lima foi uma decepção, né? Mas como é um cara que tem uma habilidade, é um cara que tem um certo histórico de habilidade, eu vou dar uma colher de chá, vou deixar ele para compor elenco aqui. Mas foi uma decepção, né? Senti o peso da camisa, era o rei lá no CSA, mas sentiu o CSA ou Confiança, agora me fugiu aqui a mente. Era o rei lá no CSA ou Confiança, acho que era Confiança. E é Confiança mesmo. E aí decepcionou aqui, né? Se fosse ser mais rigoroso, até colocaria ele numa lista de dispensa. Mas por um histórico que ele tem, né? De ser um camisa 8, classudo e tal, que não desempenhou essa classe aqui na Curuzu, eu vou deixar ele para compor elenco. O Marlon, eu acho que é unanimidade, Marlon pode botar na lista de dispensa, né? Infelizmente, eu digo isso porque é prata da casa, não é paraense. Infelizmente, o Marlon ele sequer tem demonstrado ser um jogador de classe Série B. Infelizmente, ele tem muito mais demonstrado ser um jogador de classe Série C. Então, pode botar o Marlon na lista de dispensa. Edinho tá voltando de contusão. Bem, eu só vou deixar o Edinho para compor elenco
só porque ele está voltando de contusão e aí ele pode, né, querer se firmar. E é um cara que tem um histórico, é um cara muito rápido, né? Mas se a gente fosse um pouquinho mais criterioso, mais rigoroso, a gente botaria para a lista de dispensa, que está voltando de contusão. Então vai ser muito difícil você. Não, você menos coração, você mais razão, tá? Vou botar ele na lista de dispensa, porque ele está voltando de contusão, gente. Então vai ser muito difícil esse cara se recuperar na temporada, né? Agora que ele voltou, a gente está basicamente no meio da temporada, então pensando com a razão, não é interessante deixar esse cara no elenco. Então, iria ali na lista de dispensa, né? Colocaria na lista de dispensa. Bem, Rossi, né, não se fale, tranquilamente vai brigar ou manter, no caso que seria mais natural falar em manter a titularidade. Então, Rossi aqui manteria a titularidade na minha concepção, né? Marcelinho botaria na lista de dispensa. Ah, é um cara esforçado. Se bem que é o seguinte, já que a gente está pensando aqui como dirigente e o Marcelinho tem um salário baixo e veio como que de um brinde lá da Chapecoense na época do último diretor, como é o nome dele? O que foi embora, pô, coloque no chat, esqueci o nome do cara, o diretor que foi embora, que formou o elenco enxuto. Eu vou deixar ele para compor elenco só porque ele é esforçado e ele não é oneroso para o clube, né? Então a gente tem que pensar nisso também, galera. Já que a gente está pensando aqui como técnico, diretor executivo e presidente, a gente tem que pensar na questão financeira também. O Benítez não tem para onde correr, a gente nem tem como dispensá-lo. Então eu diria que para compor elenco, não vejo ele como titular. Muito embora a gente só tenha 2-9, né? Ele e o Diogo Oliveira que chegou, então meio que não tem nem muito para onde correr, né? A gente se vê obrigado a dizer que ele vai brigar pela titularidade, né? Não por nossa vontade necessariamente, mas por uma questão de elenco, né? Lembra, a gente está pensando como técnico, diretor executivo e presidente também, né? Se eu sou o técnico, eu vou dizer, eu vou mandar esse cara embora? Claro que não, né? Porque esse cara aqui, ele é o único 9 além do Diogo que sobrou, já que o Nicolas foi embora. O Pedro Del Valle, né? Del Valle eu boto na dispensa. Ele inclusive chegou a ser uma possibilidade de negociado com o Guarani, mas não deu certo. Muita velocidade e pouca técnica, né? Sobraram aqui os três da polêmica, né? O Quintana eu mandaria embora. Eu sei que muita gente gosta do Quintana, mas eu mandaria embora. Ele tem muito problema com saída de bola, já entregou 1000 vezes, né? Ah, uma vez, beleza, como foi, por exemplo, o Luan Freitas. Mas, porra, o Quintana já entrega desde o ano passado. Então, colocaria o Quintana para dispensa, né? O Dudu Vieira, eu fiquei na dúvida, mas eu deixaria ele aqui para brigar pela titularidade. Gosto muito dele, é um cara muito, tem um passe muito bom também, né? Claro, sempre pensando aí no nível de Série B. Então eu colocaria o Dudu Vieira para brigar por titular e o PK que vocês amam, né? Que eu tenho certeza que vocês colocariam na lista de dispensa. Eu deixo o PK para no mínimo compor elenco, né? Eu ainda vou além. Como a gente não, até porque é o seguinte, lateral a gente não tem como dispensar, tá, galera? Não tem como dispensar porque não veio nenhum lateral. Então, não dá para dispensar ninguém. Na verdade, eu deixaria o PK, considerando a nossa realidade, eu deixaria ele nessa zona cinzenta. Compor elenco e brigar pela titularidade. Mas porque, na minha concepção, o Brian seria o titular na esquerda e o PK ficaria como reserva, né? Beleza? E aí, o que é que vocês acharam? Essa aí, na minha concepção, é a lista de quem vai brigar pela titularidade, de quem vai compor elenco e quem deve ser dispensado, né? Eu entendo que quem deve ser dispensado é o Kevin, Matheus Vargas, Marlon, Edinho, Pedro Del Valle e Quintana. Para mim seria essa lista de dispensa, considerando os 10 reforços que chegaram. Vale lembrar que a gente ainda vai ter outra janela em julho, né? Com eventualmente novos reforços. E aí, qual seria a sua lista de dispensa? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Beleza? Não se esquece aí, meus amigos, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Então já deixa teu like e se inscreve aí no canal. Beleza? Forte abraço, saudações bicolores.